Resistência. Esse filme foi vendido como um possível novo marco na ficção científica. Será que é tudo isso? Vamos para a sinopse do IMDb. Em meio a uma futura guerra entre humanos e inteligência artificial, Joshua é recrutado para localizar e matar o Criador, misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Cara, não é exatamente isso. O Criador não é um arquiteto responsável. É mais ou menos por aí, mas sabe quando eles pegam um troço mal escrito e deve ter sido traduzido por uma inteligência artificial. Aí a gente vê como é que a inteligência artificial ainda precisa evoluir muito para chegar no que o filme diz. Ok, essa é a sinopse do IMDb, mas é uma sinopse bem ruim. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Resistência prometia ser um grande marco na ficção científica, porque ele traz uma coisa que realmente é diferente do padrão que a gente tem hoje em dia. É uma história nova, é uma história independente de outras coisas. Hoje em dia, quase todos os blockbusters que tem por aí têm alguma ligação. Ou o filme é uma continuação, ou é um remake, ou é um reboot, ou é adaptação de um livro, adaptação de videogame, adaptação de um quadrinho, ou é uma história nova com um personagem que você já conhecia. Sempre tem alguma coisa. Se você olhar a lista das maiores bilheterias dos últimos anos, quase todos os filmes são assim. Ele tem algum traço que ele traz de outro filme. Porque é mais fácil você vender um filme que o público já conhece. Um exemplo simples, amanhã tem a sessão de imprensa de Jogos Mortais 10. Cara, Jogos Mortais 10 não vai ser bom. A chance disso ser ruim é muito grande. Mas ele vai ser lançado no cinema, enquanto outros filmes melhores não são lançados no cinema, porque é mais difícil você vender um filme que por mais que seja melhor, é um filme que ninguém conhece, do que um filme que vai ser ruim, mas todo mundo já conhece. É mais fácil você vender alguma coisa que todo mundo já conhece. Então, até existem filmes novos, mas normalmente não são grandes produções, grandes blockbusters. Esse Resistência, ele realmente é um filme com proposta de blockbuster. É um filme com uma proposta de vai ser aquele filme que vai vender muito e vai gerar muita coisa, e ele é uma história completamente nova. Nisso é um ponto que a gente precisa reconhecer que Resistência funcionou bem. Tecnicamente falando, Resistência é sim uma ideia nova. É uma ideia independente de outros filmes. Mas tem um problema. O roteiro é um roteiro que lembra muitos outros filmes. Você está vendo o filme, aí você lembra de Matrix, você lembra de Exterminador do Futuro, aí você lembra de Blade Runner, você lembra de Distrito 9, você lembra de Inteligência Artificial, você lembra de Ex Machina. Tem tanta coisa nesse filme que parece que você já viu, que parece que pegaram vários filmes de ficção científica, pegaram todos e colocaram tudo no liquidificador, não bate muito não, bate só um pouco para você pegar esses pedaços aqui e temos um roteiro novo. E parece que é isso. A ideia realmente é uma ideia nova, é uma ideia que não é ligada a nenhum outro filme, nenhum outro produto já lançado, nem filme, nem game, nem quadrinho, nem nada, nem livro. É uma ideia nova, mas é uma ideia que parece uma cópia de várias coisas que já existem. Não só o roteiro parece uma colagem de outros filmes, como tem algumas coisas no roteiro que não parecem muito bem estruturadas. Eu vou dar só um exemplo para não entrar em spoilers. No início do filme, tem uma missão que eles vão até a Ásia, porque é uma guerra entre o Ocidente, que seria os Estados Unidos, eles não citam outro país, mas os Estados Unidos é onde começou, porque foi uma bomba que explodiu em Los Angeles. Então seria Estados Unidos contra a Ásia, a Nova Ásia, New Asia. Então eles vão para uma missão para a Ásia e eles comentam que não existe nenhuma base por perto. Eles estão a 600 km da base mais próxima. Até aí, ok. Mas aí depois, coisas se passam no filme, e aí aparece os americanos, eles chegam lá onde os asiáticos estão, nos veículos enormes, nos veículos que tipo é um tanque de guerra 10 vezes o tamanho do tanque de guerra, e que não é uma coisa muito rápida. E tipo, como é que eles conseguiram chegar com aqueles veículos lá se a base é tão longe? Tem alguns detalhezinhos do roteiro que estão meio forçados. Se por um lado o roteiro de Resistência deixa a desejar, por outro lado o visual é impressionante. O visual desse filme é de cair o queixo. Tudo no filme
todas as cenas. A gente tá numa época com efeitos especiais ruins, tem uma galera usando efeito especial vagabundo, usando os efeitos especiais de tela verde meio vagabal, e efeito especial que parece que tá mal renderizado. Filmes de super-herói que a gente vê que tem um efeito que não tá muito bom. E cara, aqui tudo é muito bem feito. Tem os robôs, tem o robô que parece robô mesmo, tem um robô que ele tem só o rosto e quando ele tá de lado, aí você tem um buraco e você não tem a nuca. Aí você pensa, peraí, essa ideia eu já vi algo parecido no Inteligência Artificial, eu já vi algo parecido no Ex Machina. Só que aqui é muito perfeito, é muito real. Você vê aquele robô de frente, ele é um humano, e de lado é completamente máquina. E cara, é muito bem feito. Não só isso, os robôs, os veículos, o visual, os prédios. Quando você tem, tipo, uma vista da cidade de longe, que você tem as montanhas e você tem os prédios antigos das montanhas. Cara, o visual todo do filme é de cair o queixo. Eu não sei ainda quem vai concorrer ao Oscar de melhor efeito especial no ano que vem, mas eu arriscaria dizer que Resistência é um forte candidato ao prêmio, porque cara, eu não lembro outra vez que eu saí do cinema tão impressionado com o visual do filme. E eu comentei com outras pessoas que estavam na sessão de imprensa e foi mais ou menos consenso, quase todo mundo tecendo críticas ao roteiro, que o roteiro tem suas falhas, o roteiro tem suas inconsistências, o roteiro tem suas repetições, mas todo mundo reconhecendo que o visual do filme é de explodir a cabeça. O visual do filme é muito legal. Resistência foi escrito e dirigido por Gareth Edwards, que é um nome que eu sempre confundo, porque tem o Gareth Edwards e tem o Gareth Evans. O Gareth Evans é o cara que fez o Operação Invasão, The Raid, e fez a série Gangs of London, e é um cara que eu gosto muito porque faz filmes de ação muito bons. E tem o Gareth Edwards, que é o cara que fez Rogue One, e aí acaba que eu sempre confundo, eu sempre fico, mas peraí, qual deles? A gente tá falando de... dessa vez é o Gareth Edwards. Então vamos lá. Resistência foi escrito e dirigido pelo Gareth Edwards, que é um cara, é o quarto filme dele. Ele fez Monstros, guarde esse nome, Monstros, já vou voltar dele daqui a pouquinho. Fez Monstros, depois fez Godzilla, depois fez Rogue One, e agora ele está lançando esse Resistência. E a gente não pode esquecer que Rogue One é considerado por muita gente como o melhor dos 5 filmes lançados recentemente no cinema. Eu não acho isso, eu tenho meus motivos para dizer que o episódio 7 é o melhor dos 5 filmes. Eu tenho meus motivos para dizer que o episódio 7 é um dos 3 melhores de todos os 11 longas de Guerra nas Estrelas, mas isso é motivo para outro vídeo. Se você quiser, eu faço outro vídeo para a gente criar uma polêmica sobre qual é o melhor Star Wars e por que o episódio 7 é melhor que Rogue One. Mas voltando ao filme, voltando ao Gareth Edwards, esse é o quarto filme dele. E por que eu pedi para lembrar de Monstros? Monstros é um filme que pouca gente viu, porque é um filme que eu lembro que eu vi no Festival do Rio, e eu nem me lembro como é que ele foi lançado, se ele chegou aqui, se ele está em algum streaming, não sei. É um filme que não é muito conhecido. Mas é um filme que tem duas características, que tem características parecidas com Resistência. A primeira delas é que Monstros era um filme muito barato, é um filme com um orçamento de cinema independente, e que é um filme que tem efeitos especiais muito bons. E aí você pensa, esse aqui, o Resistência, também tem um orçamento barato comparado com outros blockbusters por aí. Você pega, eu não guardei números, mas você pega o orçamento desse filme e compara com os outros orçamentos de filmes de super-herói que a gente teve agora no último ano, e é muito menos, e o resultado do visual é muito superior. O cara conseguiu com Monstros e consegue agora de novo, com menos dinheiro, conseguir efeitos especiais melhores. Nisso a gente tem que reconhecer que o cara realmente é muito bom. A outra semelhança que tem com o Monstros é que no Monstros era um filme independente, um filme pequeno, e ele não tinha orçamento para muita coisa, então ele fez uma proposta de fazer cinema de guerrilha. E como é que é o cinema de guerrilha que ele fez? Ele pegou, era ele, um cara da equipe técnica e 2 atores, e ele ia para as locações e filmava. E ele começava a filmar sem perguntar para as pessoas, sem avisar para as pessoas que estavam participando. Então muita coisa que você vê no filme Monstros são locações reais e pessoas reais que não sabiam que estavam sendo filmadas. Não sabiam que estavam indo para um filme. E ele resolveu usar algo parecido agora com esse Resistência, porque ele discutiu, assim, ele falou, para que eu preciso de muita gente no set de filmagem? Eu prefiro filmar em locações, filmar com pouca gente, filmar com câmera escondida, câmera pequena. Ele conseguiu câmeras pequenas para filmar em locações e pegar essa filmagem e alterar na pós-produção para transformar aquele cenário num cenário de futuro. Porque ele achou que isso ia ser melhor do que usar uma tela verde.
E realmente o resultado ficou muito melhor. Em vez de você filmar em tela verde e colocar o fundo, ele filmou numa locação real e alterou o fundo. Isso foi uma sacada muito boa. Aliás, eu já falei antes, eu preciso repetir, o visual desse filme é muito bom. O elenco traz aquele batido clichê do adulto que acompanha uma criança que tem alguma coisa especial. Isso já tem tido recente. Agora recente teve The Last of Us e teve Mandalorian, que você tem um adulto que acompanha uma criança que traz alguma coisa especial. Aqui é a mesma coisa. E o problema que tem nesse clichê é que você precisa se afeiçoar aos personagens. Os personagens precisam ser carismáticos porque você precisa torcer por eles na jornada que eles vão fazer. E aqui eu tive um problema, talvez seja um problema de headcanon meu. Não vou dizer que é um problema do filme, mas talvez é um problema meu. É que o ator principal é o John David Washington. E ele é um cara legal, é um bom ator, mas ele é filho do Denzel Washington. E toda vez que eu olho ele, eu lembro do pai. E o pai é o Denzel Washington. O pai é um dos melhores atores que tem por aí hoje em dia. É um dos melhores atores da geração dele. E é um cara carismático pra caramba. E você vê o Denzel Washington em tela, ele já vale o filme. Ele é daquele tipo de ator que ele sozinho já vale o filme. E aí você vai ver um filme estrelado pelo filho do Denzel Washington, e aí você vai comparar com o pai. Não pelo menos eu penso assim, cara, esse aí é o filho do Denzel Washington, e esse cara não é tão carismático quanto o pai dele. Então pra mim isso foi um problema, porque eu fiquei pensando, cara, ok, é um cara legal, mas ele não é tão bom quanto o pai. Se fosse o pai dele, aí eu ia torcer mais. Eu sei que eu falei mal do roteiro de Resistência, mas mesmo assim é um filme que eu recomendo que seja visto no cinema, porque eu não vou ficar me repetindo aqui, mas o visual do filme vale o ingresso. Sei que hoje em dia o ingresso no cinema tá caro, mas esse é daquele tipo de filme que você vai ver depois no streaming e você vai perder muita coisa do que tá na tela, porque é um filme que o visual é muito bonito. Pena que a história não é tão boa assim, mas mesmo assim eu ainda curti o filme e eu ainda recomendo. Mais uma vez obrigado por ter chegado até o final. Resistência estreia amanhã nos cinemas. E depois que você vê, passa aqui embaixo e comenta o que você achou. Se é que você já viu, de repente você está vendo esse vídeo depois de estrear. O que você achou? O que você achou do efeito especial? O que você achou da história? Escreve aqui embaixo que eu vou responder seu comentário e a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!